Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje dia 22 de janeiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. A gente começa hoje novamente aí com uma perspectiva de abertura em alta, assim como a gente tinha ontem. Até uma perspectiva um pouco mais intensa se levarmos em conta somente os mercados internacionais. O S&P 500 sobe mais de 1,5%, o petróleo subindo mais de 4%, Bolsa da Europa em alta, graças mais uma vez à perspectiva de aumentos de incentivos na economia europeia, e a Bolsa asiática também fechou toda em alta, ou seja, a gente parece ter um dia, mais um dia, né, de recuperação nos mercados. Ontem a gente teve uma alta no nosso mercado de 0,5%, que não alivia muito, né, porque a queda até então, esse ano tinha sido muito grande, mas pelo menos dá um alento de não ver mais o mercado caindo. E os destaques que, como a gente fala aí, quando solta o elástico, acaba que quem mais caiu é quem mais sobe. O destaque ontem foram exatamente as que mais caíram nos últimos dias. Então ontem foi um dia de recuperação de Petrobras, de Vale, das siderúrgicas, um dia bonito para esses papéis, é natural que aconteça dessa forma realmente. Hoje, com essa alta toda lá fora, né, a promessa é de uma abertura em alta. Neste momento, o índice futuro brasileiro sobe cerca de 1%. A gente tem o dólar aí abrindo com um pouco de queda e é natural que aconteça isso, né? Quando você tem muita intensidade de movimento, esses movimentos geralmente são ao contrário, né? Acontece ao contrário. Então, quando a bolsa cai com força, o dólar sobe com força, e quando a bolsa sobe com força também, quando você tem uma perspectiva de gap, o dólar também tem, só que ao contrário, é um gap para baixo, né? Então, a gente tem aí, pelo menos, o mercado abrindo muito bem. A única coisa que a gente tem que ficar bem atento é que, acho que nos últimos 5, 6 pregões, né, a gente teve vários dias a bolsa abrindo positiva, tentando ganhar força no começo do dia, mas com o passar do dia, com o passar do mercado, essa bolsa perde força e acaba fechando muito próxima do zero, como foi ontem, ou até mesmo no negativo, como foram vários outros dias aí de mercado, perfeito? Então a gente tem que ficar só atento com isso, mas pelo menos a perspectiva, tendo em conta aí a alta nas commodities, é de um dia um pouco mais calmo, de um dia aí até quem sabe de um pouco de correção dos ativos, que como eu já falei, é algo que seria até muito bom para as nossas operações, porque vender agora é aceitar realmente um risco muito grande, perfeito? Bom, acho que de cenário está muito bom, acho que a gente já falou bastante. A partir de agora eu queria responder as perguntas de vocês. Peço mais uma vez para sempre perguntar aí quando forem colocar o papel que vocês querem olhar, colocar se querem comprar, se querem vender, se estão comprados ou vendidos. Eu acho que fica mais fácil da gente responder o que você perguntou e não simplesmente dar uma opinião sobre o papel, ok? Enquanto vocês fazem as perguntas aí, começam a fazer as perguntas, deixa eu ver aqui se já tem alguma. Eu vou me atentar aí a Petro Vale, falar um pouco delas e daqui a pouco a gente começa a responder as perguntas de vocês. Então vamos aqui para o gráfico. Antes de chegar em Petro Vale, só queria dar uma passada no Ibov. Esse gráfico do Ibovespa, que a gente vem olhando já há bastante tempo, né? Tem essa linha vermelha que a gente, num determinado momento, até no gráfico diário, fechou abaixo dela, né? Mas eu queria lembrar a todo mundo que este aqui é um gráfico semanal, né? Então, o que precisa realmente é que, para a gente falar que esse ponto foi rompido, é que o mercado feche abaixo dele, né? E isso, por enquanto, ainda não está acontecendo, né? Então, por enquanto, principalmente se a gente tiver uma alta de 0,5%, 1%, a gente vai ter o preço parando exatamente no ponto de suporte, né? Se a gente observar aqui para trás, a gente percebe exatamente o que aconteceu aqui. O preço varou num determinado momento da semana essa linha, acabou voltando, fechando em cima dela, a partir daí passou por uma grande recuperação, tá ok? É claro que a gente não pode prever o futuro, não sabemos se vamos ter também uma grande recuperação de mercado, mas o que a gente sabe é que um ponto só é rompido quando o candle está fechado. Como o candle semanal só fecha hoje, é importante olhar e verificar como é que isso vai ser fechado, tá ok? Bom, vamos falar um pouco sobre Petrobras e claro, quando a gente fala de Petrobras, a gente sempre fala na ação PN, né, na Petrobras 4, que aqui tem mais liquidez.
mas aí para quem gosta da Petro 3 também, acho que é o mesmo cenário aí que a gente traçou, tá? A Petro 4, ela bateu ontem, a partir do momento que o preço vai caindo e vindo a outros níveis, né, a gente vai traçando outros pontos de suporte. Eu tive que voltar, como eu falei para vocês ontem aí, quase 15 anos para encontrar exatamente quais eram esses pontos de suporte aí na Petrobras, tá? Deixa eu voltar de novo aqui, porque o gráfico saiu todo distorcido. Então vamos voltar aqui. A gente voltou lá para o ano de 2001, 2002, 2003, quando a Petrobras, nessa região próxima a 4,27, batia nesse ponto e perdia força, batia nesse ponto e perdia força, batia nesse ponto e perdia força, até conseguir ultrapassar e ir embora, né? Então essa região aqui foi uma importante região de resistência no passado e a gente imaginava que poderia ser um ponto de suporte neste momento, tá? Outro ponto interessante aqui para ela, se perder os 4,27 é 3,77 e depois só 2,97. Pois bem, olha o que acontece aqui agora, né? A Petrobras bateu exatamente nessa região no gráfico semanal, não foi 4,27, mas foi muito perto, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui qual foi a mínima nesse dia aqui, mínima 4,26, né? Então ela conseguiu romper por 1 centavo e acabou voltando. Então parece sim ser esse um ponto importante para a Petrobras, um ponto aí em que a Petrobras pode ao menos dar um repique. E é só isso mesmo que a gente observa no gráfico diário, né? Talvez quando a gente fala em repique, né, muita gente pode pensar num movimento, por exemplo, de correção da tendência e, portanto, uma oportunidade, né? Mas no caso de ações mais fracas, é muito comum que esse repique não seja nem uma subida de preço, mas sim o preço parando de cair e ficando lateral, tá ok? Não que isso não dê excelentes oportunidades de operação, talvez até dê em gráficos intraday, em gráficos de 60 minutos, em gráficos de 15 minutos, em gráfico de 5 minutos para operações mais curtas, né? Para operação de swing trade que realmente tanto essa correção quanto essa lateralização que pode acontecer com o Petrobras é que isso realmente fica menos interessante porque você tem uma volatilidade menor, você não vai operar contra a tendência, né? Então o ideal é que você tenha uma faixa que ela trabalhe aqui nos próximos pregões para justamente criar regiões de suporte e de resistência para a gente ter pelo menos uma noção de onde posicionar o stop para uma próxima operação, que por enquanto a gente imagina que seja uma operação de venda, ou seja, por enquanto não tem nenhum sinal de reversão de tendência em Petrobras. Com a Vale acontece algo muito parecido, né? A Vale também vem de uma queda muito forte, tá? Uma queda aí bem intensa, né? Se a gente imaginar que ano passado ela estava negociando a R$10 e está 6,86, né? A gente percebe aí que tem uma queda já acumulada no ano de quase 30%, até um pouco superior a 30%. Então a Vale, de certa forma, já está fazendo isso que a gente está falando, tá? Então ela está tentando passar por um repique, que nesse caso não é um repique de subir para voltar nas médias, não é um repique aqui para ganhar força, né? Na verdade, o que Vale fez para descansar de toda a queda foi simplesmente lateralizar, né? Então ela tem aqui um mercado lateral e é importante a gente ficar de olho nele, porque mais 1 ou 2 candles a gente já começa a entender que esses pontos aqui de cima dessa lateralização podem ser pontos de stop para uma próxima venda, caso, por exemplo, essa região aqui seja rompida, tá? A única coisa que eu não gosto da venda de Vale por enquanto é que ainda tem suporte aqui no 561. Mas como ela vem rompendo aqui esses suportes com muita rapidez e sem se importar muito, né? Eu acho que dá até para a gente tentar uma próxima operação aqui em Vale. Perfeito? Isso a gente só desiste de fazer essa operação se hoje, que parece ser um dia de correção dos mercados, ela romper essa região aqui de cima que tem aqui o 760. Tá? Aí se romper isso, pode ser que ela tente aí uma correção um pouco maior do que somente essa lateralização que ela fez nos últimos dias, perfeito? Vamos lá começar a atender os pedidos de vocês, começando com Eco Rodovias, é o pedido do FPJ, Eco Rodovias para compra. Então, eu costumo falar para vocês que eu não consigo operar contra a tendência, né? É impossível aqui para mim entender que isso pode ser uma boa operação. Então, eu consigo falar de Eco Rodovias, mas eu não consigo falar de compra, né? Não tem nenhum sinal de que o preço de Eco Rodovias pode começar a subir.
Na verdade, a única coisa que a gente imagina que vai fazer o preço começar a subir é a necessidade de um repique, né? Nas mais fortes tendências de baixa, né? E olha só essa perna já tem 43%, você tem alguns pontos de correção. Mas são pontos muito difíceis de serem enxergados para você conseguir entrar com risco pequeno. Então, eu realmente não consigo achar um ponto de compra aqui em Eco-Rodovias. Aliás, pelo contrário, mesma coisa de Petrivale. Se ela lateralizar ou corrigir, a gente tem que se preparar para a próxima venda que provavelmente vai acontecer. Aliás, tem uma probabilidade muito maior de acontecer uma nova venda do que acontecer uma compra, porque a tendência já é de baixa. Quando você tem tendência de baixa, a tendência é que caia ao longo do tempo, tá ok? Então, eu não consigo encontrar compra por enquanto em Eco-Rodovias, tá ok? Bom, tem um amigo Aero comprado em SUSB 5. Bom, se você fosse me perguntar se eu acho que tem compra, eu acho que não tem. Mas se você já está comprado, eu acho que a preocupação aqui tem que ser outra, né? A preocupação tem que ser com ponto de stop, tá ok? Quando a gente compra algum ativo, o stop fica sempre no fundo anterior, né? Você pode colocar o stop no fundo anterior do gráfico diário, que seria um pouco abaixo dessa região aqui, e às vezes o fundo anterior do gráfico de 60 minutos. Nesse caso, o fundo do gráfico diário se confunde com o gráfico de 60, né? É o mesmo fundo, não tem nenhum fundo antes disso para a gente tentar aí, por enquanto pelo menos, né, para a gente tentar encurtar esse stop, tá certo? Então eu pensaria, num primeiro momento, num stop abaixo de R$ 14,33, e se hoje for um dia positivo para ela conseguir romper esse topo aqui de 15,75, mudaria esse stop aqui para R$ 15, perfeito? Nem nos 60 minutos tem um sinal muito claro de reversão, então não dá para enxergar muitos alvos para cima, tá? Principalmente se hoje for um bom dia e o difusor cruzar para cima, você pode usar para enxergar o teu alvo a medir essa onda aqui, que parece ser uma onda 1, e a onda 3 teria um alvo aqui por volta de R$ 16,40, tá ok? O Uber está perguntando de CROT 3 para compra. Vamos dar uma olhada aqui em Croton 3. Opa. Bom, é a mesma condição aí de Eco-Rodovias e de SUSB, né? Se você já tivesse comprado, eu ia te passar um ponto de stop, né? Mas se você não está comprado ainda, eu posso te dizer que eu não enxergo nada nesse gráfico que mostra uma possibilidade alta do papel, tá? Até diferente de algumas outras, ela não está muito, essa perna dela não está muito esticada, ou seja, ela já deu uma descansada aqui, né? Ela passou alguns dias na lateralizada para depois começar a cair. Então, não vejo por que pensar numa compra aqui de Croton não, tá? Pelo contrário, né? Dá até para pensar numa venda com stop aqui acima de 8,60. Eu sei que hoje é um dia de correção, eu sei que o mercado futuro está subindo, mas a Croton, se tiver gap, já vai amanhecer com ele, né? Nada impede que ela devolva tudo. Aliás, essa é a tendência que aconteça simplesmente porque a Croton tem no gráfico diário tendência de baixa. Quando tem isso, claro, a tendência é que ao longo do tempo o preço caia e não suba, tá ok? Vamos lá falar de hipermarcas. Quero vender, é o que diz o BTC. Perfeito, olha só, hipermarcas tem um bom suporte nessa linha que foi traçada aí, ó, 20,35, tá ok? Esse é o fundo anterior e muito provavelmente se ela cai e fecha abaixo disso, né, ela vai buscar aí um próximo suporte dela, que é exatamente o fechamento desse gap, que está aqui nessa região de R$18, perfeito? 18,40. Então, BTC, para fazer essa venda, é esperar que o cruzamento dessa região aqui de 20,35, tá ok? Se ela cair abaixo disso, a gente tem a possibilidade de pensar em venda com ela, tá ok? Vamos lá. Bom dia, André. Estou comprado em Pomo 4, pode avaliar? Claro, Maria. Pomo 4 é uma que tem uma perspectiva aí de mudança de tendência, né? E para explicar isso, de tendência de baixa para alta, né? Tem até uma seta aqui traçada, deixa eu tirar ela de cima aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar, que é exatamente aqui mostrando que ela tem fundo ascendente em relação ao anterior, né? Até mesmo no gráfico semanal, tá? Então no gráfico semanal você já tem aí um longo período em que ela tenta se recuperar, né? Você percebe que neste fundo, né, tá ficando uma figura parecida com um W, né? Então, só falta mesmo a segunda perna do W, né?
Então, sim, uma compra aqui parece ser uma boa ideia, né? Vamos lá para o gráfico diário para a gente tentar enxergar os pontos, né? Lembra que eu falei para você aqui o seguinte, na segunda-feira, né? Aliás, na segunda-feira aqui, né? Que precisaria ir um pouco, pelo menos um pivô, né? Para a gente acreditar um pouco nessa reversão do gráfico diário, né? E aí ela subiu hoje é quinta, na terça-feira, né? E deixou esse candle que mostrava realmente uma possibilidade de correção, né? Esse candle com a longa sombra superior, um corpo real um pouco menor. Não é uma estrela cadente, porque nas estrelas cadentes o corpo real costuma ser um pouco menor e a sombra um pouco maior, mas ainda assim um candle onde, pelo menos emocionalmente, você percebia um aumento de força vendedora. Ela caiu, deu uma escorregada boa aí na quarta-feira, na quinta-feira também escorregou, acabou voltando, ou seja, ela está começando a montar esse pivô, tá ok? Então, eu acredito que se não hoje, mas na segunda-feira, eu acho que a gente tem condição de compra. Eu esperaria só o rompimento aqui dessa média de 72 períodos, essa região aí de 202, porque aqui eu acho que fica mais interessante essa compra, tá ok, Maria? Vamos lá. LET 6, um possível retorno na região de 9,70 geraria uma oportunidade de venda no caso do rompimento do fundo anterior. Então, eu nem acho que a gente precisaria esperar o rompimento do fundo anterior, né? Então, o que você está falando é o seguinte, caso o mercado faça esse movimento de correção, né, e comece a cair novamente, se pintaria uma possibilidade de venda, né? E eu até acho que sim, mas não no rompimento desse fundo. Talvez aqui o que a gente precise é, de repente, uma briga aqui no tempo gráfico menor para a gente pegar uma venda aqui mais perto, quem sabe até no rompimento de um fundo que vai ficar aqui no gráfico de 60 minutos, tá ok? Então sim, e na verdade é tudo isso que a gente deseja. A gente está conversando bastante lá, os analistas da XP, e a gente chegou à conclusão que está muito difícil fazer venda, né? A gente teve até uma pequena parte do mercado que ainda caiu essa semana, mas a grande maioria já não caiu, né? Já está consolidando, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, Cyrela na sexta-feira, na segunda-feira, rompeu um fundo anterior, tá? Mesmo com a queda do mercado, ela se manteve acima desse fundo rompido, e tem tudo aí até para estopar a nossa operação, que está com stop acima de 7,50, tá certo? Uma ou outra acabou caindo, que foi o caso aí de BBSE, ontem ela caiu com bastante força, mas mesmo assim, em outros dias caiu e se recuperava no final do dia. Então, parte do mercado já não cai, né? Então, o ideal aqui realmente para que a gente tenha uma performance melhor nessas operações de venda é uma correção aqui nessa região, tá ok? Vamos lá. André, o que eu acho de lojas Renner para compra? Foi anunciado pagar dividendos de 40%. Então, por enquanto, né, o gráfico de lojas Renner mostra uma tendência de baixa. Pode ser que com essa notícia ela tenha algum tipo de recuperação no curto prazo, enfim. Alguns investidores gostam aí de pagar, de muito dessas ações que pagam bons dividendos, tá ok? Mas a informação gráfica que a gente tem até o momento é a informação de que não existe compra no papel. Dá uma olhada no gráfico, né? Ela vem desde o mês 7, né, caindo, tá? Então, eu acredito que a gente pode até traçar algumas linhas aqui em lojas Renner, já que não tem nenhuma traçada, né, mostrando exatamente os pontos em que a gente deixa de acreditar numa queda para acreditar em uma reversão de tendência, né? Então, o primeiro ponto em que a gente pode tentar fazer isso é exatamente na quebra dessa linha de tendência, tá ok? Enquanto a gente não tiver isso, qualquer subida dela vai ser só uma correção para que a gente daqui a pouco tente achar pontos de novas vendas, tá ok? O Clóvis perguntando se esse é o momento de compra aí Tube 4, Itaú. Então, Clóvis, ela pode até subir, mas não tem tendência de alta também. Aliás, vocês só estão querendo comprar, né? Eu entendo. O mercado está espichado para baixo, está todo mundo achando que chegou a hora da correção, né? Mas, cara, a gente já está pensando nessa correção já faz 2 semanas, né? Se a gente estivesse comprando, tentando achar o fundo desses ativos, né? A gente já teria tomado aí stop, pelo menos uns 40 stops aí nos últimos dias, né? Porque todas as ações em algum momento deixou uma perspectiva de que tinha chegado o fundo, né? Então não, eu não acho que é o ponto aí de compra de Petrobras, de Tube. Até acho
que é mais provável que ela corrija nos próximos pregões do que caia, está muito espichada para baixo, mas realmente não me agrada iniciar uma operação de compra no ativo em tendência de baixa, tá? Então, para mim é esperar ou lateralização ou correção para pensar numa próxima venda. Até que daqui a 5, 10, 15 pregões apareça, por exemplo, uma possibilidade de reversão de tendência no gráfico, mas por enquanto não tem nenhum sinal de que isso vai começar a subir, tá ok? Vamos lá, pessoal pedindo Natura, Natu3, vamos lá falar de Natura. Bom, Natura perdeu fundo, acho que desde na sexta-feira ela já perdeu isso, voltou, na sexta lateralizou, segunda começou a cair, terça rompeu o fundo de novo, e aquilo que a gente comentou com vocês, né, perdendo esse fundo que ela perdeu, o próximo suporte é esse fundo aqui atrás, tá? Então, para quem vendeu, fica muito atento aí com essa região, que pode ser uma região pelo menos de uma realização parcial, de cair fora, pelo menos de uma parte do trade, né? E se por acaso perder este fundo, abre campo aí para mais queda em Natura, pelo menos até aqui essa região de 18,64, tá ok? Então fica muito atento com essa região, porque essa, apesar de ser um ponto de suporte, se rompido, pode dar muito gás para o papel ainda para baixo, tá? Lousano perguntando, André, estou com estratégia em opções de Petri 4, vale a pena o risco? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para falar de opções e entenda que a responsabilidade minha aqui é grande, né? Eu imagino que aqui tenha muita gente que tem experiência suficiente para esse mercado e que não vai fazer nenhum tipo de besteira no mercado de opções, que é um mercado que às vezes a gente vê opções subindo 1000% e a gente fala, poxa vida, se eu tivesse comprado nisso aí, né, eu teria rentabilizado minha carteira em 1000%, né? Mas o que muita gente não pensa e talvez não saiba porque não tem experiência para isso é que operações com opções, quando dão erradas, elas podem te tirar uma parcela grande do capital. É claro que você pode criar estruturas com opções, que é um negócio complexo e que o cara que está chegando no mercado não vai saber fazer com certeza, onde você tem riscos limitados, riscos que você conhece antes de entrar na operação. Mas a grande maioria que fala de opções a seco. Eu vou explicar o que é isso. Quando a gente faz uma estrutura com opções, a gente às vezes compra duas, vende uma, compra 10 mil papéis de uma, vende 3 mil papéis de uma segunda, 3 mil de outra, 4 mil de outra. A gente monta realmente uma estrutura e a gente consegue fazer uma estrutura tal que o risco fica limitado. Então você sabe, cara, eu entrei aqui com 100 mil, se der tudo errado eu vou perder 5 e se der tudo certo eu vou ganhar 10, por exemplo, né? Agora, quando você opera opções, simplesmente compra uma opção de call ou compra uma opção put, que é uma opção de venda, o risco da operação sempre você tem que levar em conta que é de perder todo o capital investido, perfeito? Então vamos lá. Digamos que eu acredito no repique da Petrobras. Ao invés de eu comprar 10 mil ações de Petrobras e ficar lá com risco de 40 mil reais, né, eu vou pegar lá 2, 3 mil reais, que é uma parte pequena do meu capital, que é, por exemplo, o lucro das minhas operações da última semana, e vou comprar uma opção de Petrobras acreditando no repique. Fazer isso esporadicamente, né, é tipo você jogar na loteria, na Mega Sena, né, um dinheiro que se der errado você sabe que pode perder e tudo mais, não tem problema, e quando dá certo você acaba ganhando uma boa rentabilidade, às vezes você dobra, às vezes você triplica aquele capital investido. Mas ele tem que ser muito pequeno e, claro, tem que ser um capital que, se você perder, não te crie um problema emocional, tá? Eu vi muita gente quebrar com o mercado de opções porque, ao invés de pegar uma porcentagem, 1%, 2%, 3% do capital, o cara pegava 50% do capital e tentava a sorte numa única aposta. A maioria das vezes dava errado e algumas vezes dava certo e era pior ainda, porque aí o cara achava que tinha descoberto a mina de ouro, né, o santo grau, e aí da segunda, da terceira, na quarta vez acabava aumentando a aposta e dessa forma perdia tudo. Então sim, é um momento interessante para você tentar algo com opções,
mas isso tem que ser feito com muita, mas muita responsabilidade, ok? Senão acaba que você troca os pés pelas mãos e sai muito cedo do mercado, né? Muita gente chega no mercado e antes de conseguir ter talento para aquilo, né? E acaba perdendo todo o capital, né? Eu não acho que operar no mercado é uma coisa para quem nasce com esse dom. Eu acho que a gente pode aprender. Como eu gosto sempre de falar, eu nunca me destaquei na escola, por exemplo, eu nunca fui mais inteligente, eu nunca tirei boas notas. Vim aqui para o mercado e achei tudo muito simples. Aprendi com facilidade e, de certa forma, hoje tenho destaque no mercado. Eu vou explicar por que esse destaque. Porque eu estou há mais de 10 anos e a grande maioria fica aqui por 6 meses, não gosta, não entende direito e vai-se embora, né? Então, se eu estou há mais do que 6 meses é porque eu tive algum tipo de destaque, imagino que vocês também, né? Quem está aí há mais de 6 meses pode se sentir uma pessoa de destaque no mercado, né? Então, eu acredito que se eu, que sempre fui mediano em tudo que fiz, conseguir ficar aqui, conseguir vencer, conseguir entender o funcionamento do mercado, isso é possível para qualquer um. Aliás, não nasci com o dom de ler gráficos, né? Eu realmente aprendi, fiz faculdade de engenharia, então na marra eu tive que aprender gráficos muito mais complexos. E quando vim aqui trabalhar, olhar um gráfico de 2 eixos, onde não tinha tempo, no outro preço, eu de certa forma achei aquilo muito simples e fácil de entender. Quando fica complicado, geralmente é porque a gente adiciona muitas variáveis nesse gráfico e aí cria uma dificuldade na tomada de decisão. Ou quando a gente não tem uma estratégia bem montada em relação ao gerenciamento de risco, ou quando a gente não tem uma estratégia bem montada, ou quando a gente, aliás, até tem uma estratégia bem montada, mas não consegue executar essa estratégia. Vocês sabem que isso pode parecer complexo para quem está chegando, mas eu vou facilitar. Pô, você tem lá um sinal qualquer no gráfico que você sempre costuma entrar na tua operação. Vou dar um exemplo que é o mais simples e que muita gente utiliza, inclusive eu, que é o rompimento. Então você tem lá o mercado num certo patamar que bate e não consegue romper. Quando rompe, você entra na operação. Perfeito. Isto é a parte mais fácil de tudo, tá certo? Mas além de saber aonde entrar, é preciso saber também aonde sair. Se der certo e se der errado, porque fatalmente boa parte das operações que a gente vai iniciar vão dar errado, você vai tomar stop. Então você tem que ter isso bem definido. Perfeito. Isso também não é uma coisa complexa, né? Você tem aí vários modelos usados por mim, por outros traders aí que a gente que vocês acompanham e que tem sucesso, traders que estão aqui com vocês, por exemplo, antes de mim estava lá o Rafael, daqui a pouco vai vir o Fernando Góes falando com vocês aí na Batalha do Século com o Celson, você tem aí a Danilo que vem aqui no final do dia, tem também sua estratégia de entrada e de saída. Tudo isso você pode pegar de alguém e, é claro, depois você vai adaptar essas estratégias para o teu perfil, né? E aí você pode ter também aliás, bom, matou. Então a gente já tem aí análise técnica, já tem estratégia e tudo mais. Agora, executar essa estratégia com perfeição, né, é que é o difícil. É mais difícil do que desenvolver a estratégia, né? Então, quando você está lá numa operação que está te dando muito dinheiro e que está com dificuldade para chegar no alvo, você começa a falar, será que não é melhor sair agora? Será que essa porcentagem que já deu já não está boa? E você acaba desistindo da operação muito antes dela render muitos frutos. Vou dar um exemplo. A gente fez uma operação na primeira semana de janeiro em JBSS que deu 17%. Quando estava com 7%, um monte de cliente escreveu para mim, pô André, será que já não está na hora de sair? Poxa vida, e se voltar? Ontem voltou, estava caindo, mas voltou, será que hoje não vai voltar? Estou achando que vou sair. E aí quem saiu com 7 se sentiu depois, mesmo ganhando 7% em 2 dias, derrotado. Por quê? Porque a ação foi lá, andou 17%. Você acaba que chega à conclusão em algum momento que é muito melhor seguir a estratégia. Mesmo problema de quando está perto de dar o stop. Você tem certeza que só vai pegar teu stop e vai voltar para fazer aquilo que você queria, né? Foi assim, por exemplo, com RADL semana passada. A gente comprou, ela subiu, estopou e agora está descendo tudo que subiu. Bom, enfim,
no final das contas, né, a dificuldade fica a ser não só em ter uma estratégia, mas sim executar a estratégia com perfeição. Eu até não sei porque eu estou falando isso tudo para vocês, mas a conclusão é bem simples, né? Você só consegue realmente sucesso no mercado depois que você consegue executar com perfeição uma estratégia. A estratégia nem precisa ser de outro mundo, nem precisa ser vencedora, aliás, vencedora precisa, mas não precisa ser a mais vencedora, você não precisa ser um crânio que vai desenvolver uma estratégia que vai acertar 80% ou 90% do tempo. Pode ser uma estratégia mediana, como são as estratégias aí que estão há muito tempo, né? A execução dessa estratégia passa a ser mais importante. Talvez o que a gente precise é ter paciência, quem está começando, para você conseguir, antes de fazer grandes apostas, né, executar suas estratégias. Só a partir daí é possível você ousar muito, tá ok? Vamos lá. O Wagner me perguntando o que eu acho de JBSS para venda, tá? Vamos lá. A gente acabou de falar dela, né, até antes de ler a sua pergunta. Era um ativo que eu tentei vender diário, vamos lá, semanal, acho que deu crepe aqui no gráfico. Vamos lá, vamos para o gráfico, né? A gente tentou vender e conseguiu vender em alguns momentos. Acho que eu tentei pegar a venda aqui, deu stop, depois a gente vendeu na perda, na onde tinha onda 3 aqui, na perda desse suporte, foi bonito, depois a gente vendeu aqui. E eu não me lembro a que preço, acho que a gente vendeu aí na perda dos R$12 na semana anterior, ela veio para uma forte queda, na primeira semana de janeiro, veio para uma forte queda e tal, foi uma bonita operação. De novo ela lateraliza, tá? Quando ela lateraliza é difícil pegar aqui um ponto dentro da lateralização, mas eu acho que uma venda dela pode ser no rompimento do fundo, tá? Só vamos ver aí se ela vai ter uma alta forte hoje, qual que vai estar o nível de risco quando ela perder esse fundo, aonde colocar o stop. Mas é o único ponto aqui que por enquanto eu enxergo venda, tá? Aliás, acho até provável que a gente consiga vender ela num nível mais alto aqui em cima, tá? Porque ela me parece que tem uma possibilidade de onda 3 no gráfico de 60 minutos aqui, já que o mercado parece ter aí uma correção, né? É muito provável até que ela consiga romper esses R$11 aqui e caminhar um pouco mais, tá ok? Mas por enquanto, como a gente não tem essa informação, é mais fácil se concentrar na perda do fundo aí para uma próxima venda, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. André, repique hoje ou tendência de alta? Cara, deixa eu ver como é que tá o índice futuro, faz meia hora que eu não olho para ele, tá subindo, continua subindo, né? A princípio repique, né? Não tem nenhum sinal de tendência de alta. Na verdade, antes de ir embora, né? O sinal da tendência de alta vem, deixa eu mostrar aqui no gráfico para você, deixa eu desenhar isso, né? Então o ativo vem lá, ele veio, furou a parte do monitor aqui em cima e veio descendo, tá certo? Então ele tem uma tendência de baixa bem forte, né? Aí a partir de um certo momento, ele passa por uma correção, né? Eu vou explicar o que é uma reversão de tendência. Depois faz outra perna de queda, né? Só que ao contrário de todas as outras, né? Não é uma perna que rompe o fundo anterior. Então ele deixa, a partir desse momento, né? O primeiro sinal da reversão de tendência, ou seja, um teste de fundo com o fundo mais alto que o anterior. E a partir daí, é muito provável que consiga reverter a tendência, né? Deixando outro sinal que também é muito importante, tá? Que é exatamente um topo mais alto que o anterior, tá? O que a gente precisa observar é que quando você não tem um tamanho mínimo de movimento definido, é muito difícil entender se 2 ou 3 candles já é o suficiente para você falar que testou fundo e não rompeu e tudo mais, né? Eu gosto de acreditar na reversão da tendência, ou acreditar que um ativo tem uma possibilidade de reverter a tendência naquele gráfico que eu estou olhando, quando a distância entre o fundo e o teste de fundo é de pelo menos 17 candles, e a distância entre o topo e o rompimento do topo é de pelo menos 17 candles, tá certo? Então, quando é um movimento muito curto, né, eu não gosto de falar de reversão, eu acabo desconsiderando e chamando de um movimento só,
tá? Se a gente tiver reversão de tendência daqui a pouco, né, essa primeira onda que começa a acontecer agora, ou parece começar a acontecer agora, nem sei se ela vai se manter, né? A gente chama de onda 1. A onda de correção que vem é a onda 2 e depois a onda que reverte a tendência é a onda 3, tá? Que Elliott falava que é a maior onda da tendência. Quando ela é pequena, ela tem pelo menos 100% do tamanho da onda 1. Ou seja, quando a gente olha para esse gráfico, né, a gente percebe que ainda não tem esse padrão de reversão de tendência, ou seja, ele fez novo fundo aqui. Quantos candles precisa ter até a gente entender que é possível ter deixado um fundo mais alto que o anterior? Tem que ter pelo menos 17. Então 17 menos 1, 2 e 3, o primeiro momento que a gente vai começar a entender que existe uma mudança de tendência é daqui a 14 candles. Ou seja, a gente vai ler isso depois do carnaval, se é que vamos ler, tá? André, aí no gráfico de 5 minutos, é a mesma coisa, só que é 17 candles de 5 minutos, né? Então, por exemplo, o mercado fez fundo, subiu que nem um maluco, corrigiu, começou a subir e fez depois de pelo menos 17 candles e rompeu o topo depois de pelo menos 17 candles. Então aqui a gente teve uma reversão de tendência aqui para o índice futuro. Perfeito, lindo, maravilhoso. Então tá tudo certo. Então é 17 candles no gráfico de 5 minutos, ou seja, 17 candles de 5 minutos, e quando é o gráfico diário, também é 17 candles no gráfico diário. Perfeito? É assim que eu gosto aí de observar aí as reversões de tendência. Ou seja, por enquanto, se tivermos uma alta hoje ou nos próximos dias, ainda é só e somente só uma correção da tendência. Não tem nenhum padrão de reversão ainda nesses gráficos, na maioria deles, perfeito? Deixa eu fazer um convite para vocês. Vou parar agora aqui, estou indo lá para a Arena do Investidor. Você não sabe o que é isso? Vou te explicar. A Arena do Investidor é exatamente um conjunto de salas onde analistas e professores passam todo o pregão auxiliando o investidor na tomada de decisão, além de ser um canal de bate-papo entre traders, onde você vai conversar lá com os professores e até com outros participantes que estão naquele chat, perfeito? É a sala de traders mais cheia do Brasil, né? Não que seja melhor, porque ter muita gente não significa que é melhor, mas eu posso te dizer que é um lugar onde se trabalha com muita responsabilidade, e talvez por isso esteja tão cheia, um lugar onde a gente trabalha focado exclusivamente na qualidade do que a gente faz e nunca na quantidade. Acreditem vocês ou não, a qualidade para a gente é algo que realmente tem muita importância e a quantidade não tem importância nenhuma. Então é uma sala onde se tem trade a gente fala, mas se não tem a gente fala também. E com isso essa comunidade vem crescendo. Então convido vocês a participar. Essa comunidade fica aberta inclusive a não clientes XP durante todo o mês de janeiro, a partir do dia 1º de fevereiro, exclusivo para clientes. Mas por enquanto a sala está aberta, então deixa eu fazer um convite para vocês. Vem aqui na sala, no site da XP Investimentos, que é xpi.com.br, você vai vir aqui na aba Educação, Arena do Investidor, vai clicar aqui e vai abrir. Aquela foto lá estava muito mais legal do que essa, né? Olha que diferença. Mas enfim, vamos lá, vai abrir essa página, você clica aqui em acesse a sala dos analistas e professores, coloca aqui o seu nome, né? E clique em login. Não significa que você tem que ter um login, é só para você se logar nessa plataforma aqui, que é a Blackboard, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo. Clicou em login, vai abrir essa plataforma aqui, que dentre outras coisas a gente passa muita informação. Então aqui na tela tá o Danilo Zanini, que é um dos analistas, passou, ó, minério de ferro subiu 2,2, todo mundo me pergunta isso aqui todo dia, cotada 42,20, a BHP, que é a concorrente da Vale, e a Rio Tinto, que também é concorrente da Vale, sobem 2,92 e 2%, petróleo WTI sobe 5,59, o Brent 6,80, o ajuste diário do índice, o ajuste diário do dólar, a posição dos estrangeiros no último pregão, a agenda econômica, enfim. Você tem aí muita informação que a gente traz nesses anúncios que a gente coloca para todo mundo que está na sala. Além disso, além da sala principal, você tem salas de day trade, salas de swing trade e sala de controle de operação, tá? Então essa aqui é o meu controle de operação da semana. Tá vendo que tá dando errado? Essa semana, se você somar a rentabilidade, você tá vendo aqui que tá dando errado, né? Pois é. Tá aqui quando tá certo, quando dá certo tá aqui, mas tá aqui quando dá errado também. A gente tá aqui para dividir tudo que dá certo e, claro, para mostrar também o que dá errado, ninguém esconde nada, tá ok?
Eu tenho certeza que semana que vem, nas próximas semanas, passa a dar certo novamente, como deu certo nas últimas duas. Mas, porém, quando dá errado, tá aqui. Online para todo mundo ver desde as 8 da manhã, tá ok? Então vem se juntar a gente, abre aqui, entra aqui, eu vou estar aqui daqui a 10 minutos nessa sala principal. Tem também o Aliac, que vai estar na sala de Day Trade de ações, o Danilo, o Kleber. E a gente está à disposição para receber vocês. Fica o convite para todo mundo participar, perfeito? Pessoal, um grande abraço a todos. Hoje é sexta-feira, né? Então desejo aí um belíssimo final de semana. Mas eu vou fazer um convite, mais um convite especial. Segunda-feira é feriado, né? E aí, muita gente querendo saber se vai ter o estudo de domingo, que é o estudo que a gente faz domingo às 10 da noite aqui na Infomoney TV. Pois bem, vai ter o estudo de domingo. É mais fácil não ter domingo do que não ter o estudo, tá? Então, neste domingo, mesmo com feriado na segunda, a gente vai falar de áreas que a gente tem muito o que falar. E como eu quero falar bastante, porque eu pensei, se segunda-feira é feriado, eu não preciso acabar às 11, eu posso acabar bem mais tarde. Eu chamei um dos meus amigos que mais fala, porque é apaixonado por análise técnica, assim como eu. Então vai estar lá comigo no domingo o André Machado, também conhecido como o Ogro de Wall Street, e a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado, sobre os pontos aí importantes no Ibovespa, no S&P 500, falar um pouco de cenário mundial, e a gente espera todo mundo lá. Guarda aí, anota aí, domingo 10 da noite, é feriado na segunda, você não tem desculpa para não participar, pode acordar mais tarde inclusive. Deixa a todos um grande abraço, um excelente dia de trade, um excelente dia de trades, e até semana que vem, ou até domingo. Tchau, pessoal!